dia, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula na nossa EBD do DEPIN. E aí, crianças, como vocês estão? Estão gostando das aulinhas? Estão compartilhando com seus amiguinhos? Estão aprendendo da palavra de Deus? Pois é, hoje nós vamos aprender mais uma lição muito especial, tá bom? A gente vai cantar uma musiquinha, porque a gente já vai começar a nossa lição de hoje. A nossa aula vai agora começar, ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar, ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Pois é, crianças, vocês lembram da nossa aula anterior com a Pró Silvinha? A gente viu que a oração de Ana, não foi? Que ela orou, pediu a Deus um filho, ela não podia ter filhos. Ela orou, pediu a Deus e Deus deu a ela um filho. Quem lembra aí o nome do filho de Ana, que ela pediu a Deus? Quem lembra? Samuel. Samuel era o nome do filho de Ana, que ela orou e pediu a Deus. Pois é, hoje a gente vai ver a continuidade desta aula, tá certo? Crianças, Ana fez um voto a Deus que ela daria o seu filho para a casa de Deus, para servir na casa de Deus, para morar lá com o sacerdote Eli, não foi? E ela cumpriu com o voto que ela fez com Deus. Ela deu seu filho para servir na casa de Deus, para trabalhar para Deus na obra do Senhor, ajudar o sacerdote Eli a cuidar da casa de Deus, não foi? Pois é, crianças. Um dia ele estava dormindo lá no templo e o sacerdote Eli também estava dormindo. Os dois estavam dormindo. E aí, crianças, sabe quem falou com Samuel? Deus. Deus falou com Samuel. Sabe como foi? Ele estava dormindo lá. E aí, Deus falou assim: Samuel, Samuel. E aí, Samuel acordou, levantou imediatamente e foi falar com o sacerdote Eli, que estava dormindo também. Olha, o sacerdote Eli aqui, ele estava dormindo, o sacerdote Eli já estava bem velhinho. E aí ele chegou e perguntou: Você me chamou, Senhor? E aí o sacerdote falou: Não te chamei não, volte a dormir. E aí eles voltaram a dormir. E aí novamente ele ouviu a voz dizendo: Samuel, Samuel. E aí ele levantou novamente. Ele não sabia que era Deus que estava chamando ele. Ele levantou novamente e foi lá no quarto do sacerdote Eli e perguntou a Eli: Senhor, o Senhor me chamou? O sacerdote Eli falou: Não te chamei, Samuel. Volte a dormir. E aí Samuel voltou a dormir. E aí Deus chamou ele novamente: Samuel, Samuel. E aí ele se levantou e foi até o sacerdote Eli. O Senhor me chamou? E aí o sacerdote Eli pensou: quem está chamando Samuel é Deus. E aí ele disse assim: Olha, meu filho, quando você ouvir a voz de novo, você diz: Eis-me aqui, Senhor. E assim Samuel fez. Samuel era um menino muito obediente, sabia? Pois é, ele era um menino muito obediente. Por isso, Deus falou com ele. E aí, crianças, Deus chamou novamente: Samuel, Samuel. E Samuel se levantou e sentou na cama e disse: Eis-me aqui, Senhor. E aí, Deus falou com Samuel para falar algo para o sacerdote Eli. E Samuel ouviu a voz de Deus.
Sabia, crianças, naquela época, crianças, não tinha a Bíblia completa, tinha apenas alguns livros da Bíblia. E Deus, ele falava com as pessoas através de pessoas, através de profetas, e também ele mesmo falava com as pessoas. Mas na época de Samuel mesmo, ele falava muito pouco com as pessoas. Mas ele falou com Samuel, porque Samuel era um menino que vivia no templo. Ele era um filho obediente, ele era obediente ao sacerdote Eli, ele buscava aprender da palavra de Deus, ele era um menino obediente a Deus. E Deus falou com Samuel, porque Samuel era um menino obediente e Deus via a obediência de Samuel, o coração de Samuel, que ele servia a Deus com muito amor. E Deus falou com Samuel, crianças. Pois é. Olha, criança, você sabia que Deus pode falar com você também? Pode sim, crianças. Deus pode falar com você através da Bíblia. Olha, através da Bíblia, a palavra de Deus, Deus pode falar com você, sabia? Deus pode falar com todas as pessoas, com os grandes, com os pequenos, comigo e com você. Pois é, Deus pode falar e Ele quer falar conosco, crianças. Este livro aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, Ele deixou aqui para nós aprendermos sobre Ele, para Ele falar conosco. Mas para Ele falar conosco, crianças, nós precisamos orar, ler a Bíblia, orar, pedir ajuda a Deus, meditar, ler, pensar o que está falando para você. E aí, Deus, Ele fala com a gente, tá bom, crianças? Deus, Ele quer falar com você. Samuel era uma criança e Deus falou com ele. Você, criança, Deus pode falar com você também, tá certo? Só você ler a Bíblia, orar, pedir a Deus para falar com você, que Ele fala através da Bíblia, da palavra de Deus, tá certo? Vamos cantar uma musiquinha que diz assim: Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus, ele estava lá deitado no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Pois é, criança, Samuel era pequenininho e ouviu a voz de Deus. Você, criança pequenininha, também pode ouvir a voz de Deus. Precisa o quê? Estudar a Bíblia, ler a Bíblia, que Deus fala conosco através da Bíblia, tá certo? Agora, crianças, a gente vai orar e agradecer a Deus pela lição de hoje, tá bom? Feche os olhinhos, porque vamos falar com Deus. Deus, muito obrigada, Pai, por mais uma aula. Obrigada, Deus, pela vida de cada criança, Senhor. Abençoa a vida de cada uma delas, Pai, que elas possam, Senhor, confiar no Senhor, que elas possam, Senhor, ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra e que elas possam ouvir o Senhor, Deus. Toma a vida de cada uma delas nas Tuas mãos. Cuida de todos nós, Pai. Cuida dos pais também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Beijos, até a próxima aula. Amo vocês.